Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica. Esse é mais um vídeo dessa série interminável de previsões para o final de 2024, para o segundo semestre de 2024. Eu resolvi fazer um vídeo para cada signo, tá? Porque a gente tem um final de ano um tanto quanto conturbado, isso de uma forma geral, mas eu queria trazer informações suficientes para vocês para poder deixar as pessoas um pouco mais conectadas com esses movimentos e quando que isso pode acontecer, tá? Eu trago esses vídeos com alguns detalhes, obviamente não é um super profundo detalhe com datas específicas, mas tem alguns intervalos de dias onde vocês podem prestar mais atenção, especialmente se você tem posicionamentos no seu mapa natal desses signos de cada vídeo. Gosto também de falar bastante que se você nunca fez nenhum trabalho de astrologia, você não conhece um pouco mais de astrologia, você tem a tendência a achar que tudo se resume a um signo. No caso agora esse vídeo é de Escorpião. Então a pessoa pode falar, eu sou de Escorpião, eu vou ver, então isso aqui é o que vai acontecer comigo. Não é exatamente desse jeito, porque o seu mapa é composto de 12 signos, todos os planetas, Sol e Lua, Ascendente, todo esse monte de coisa que eu já falei em outros vídeos. Então, é muito importante que você saiba pelo menos Sol, Lua e Ascendente, porque são esses três, entre aspas, os pontos principais de todos os mapas. Então, sugiro que você, a hora que descobrir quais são esses três pontos, vai buscar os 3 vídeos que eu fiz sobre esses signos e tenta assimilar essas informações e colocar isso na sua vida. O que não é uma tarefa muito simples, porque a astrologia não é uma coisa simples, é complexo. O mapa conversa-se mutuamente, internamente, ele se ajuda e se atrapalha ao mesmo tempo de várias formas diferentes e a gente tem que saber interpretar essas posições, o que requer um pouco ou um tanto de estudo e vivência disso. Então não é muito simples. Se você manja de signos, por exemplo, não é necessariamente que você manja de astrologia, porque eu já vi pessoas que chegaram até mim falando que são astrólogos, mas não entendem de aspectos. Tipo, como, né? É uma coisa tá profundamente vinculada com a outra. E isso é uma coisa importante que a gente está analisando nesses vídeos, porque, por exemplo, aqui, ó, isso é uma coisa que eu vou falar nesse vídeo. Se você tem Sol em Escorpião, Lua em Touro, Ascendente em Leão, amigão, o bicho vai pegar para o seu lado, porque os signos da cruz fixa, que é Aquário, Leão, Escorpião e Touro, estão passando por movimentos muito, muito importantes e muito significativos. E isso vai chacoalhar a vida inteira. Então a pessoa vai assistir, eu tenho Sol em Escorpião, ou eu sou do signo de Escorpião, assiste lá. Mas precisa também assistir Sol, Lua e Ascendente, porque isso vai dar uma ideia muito mais ampla do que pode rolar na sua vida ao longo desse próximo semestre. Com isso em mente, eu decidi fazer atendimentos de previsão semestral, que é uma coisa que normalmente eu não faço, tá? Isso não tem no meu catálogo de serviços, mas como a gente está num ano especial, eu resolvi abrir essa exceção e atender vocês nessa previsão semestral, onde a gente vai olhar para o final, até o final de 2024, com um valor especial, tá? Aqui embaixo na descrição tem o valor desse trabalho e também o WhatsApp para você falar diretamente comigo e agendar a sua sessão, tá bom? Então, sem enrolar mais, bora lá falar sobre Escorpião. Escorpião, junto com os outros signos da cruz fixa, vai ser demandado bastante nos próximos anos, especialmente aqui nos próximos 20 anos. Tanto para Escorpião, Touro, Leão e Aquário, porque a gente tem o trânsito de Plutão entrando em Aquário e lá ficará pelos próximos 20 anos. Só que o Plutão é muito lento, então ele não vai afetar o signo inteiro de uma vez só. Ele vai meio que de 2 em 2. Não é isso, mas é mais para vocês entenderem a dinâmica do negócio. Plutão é super vagaroso, por isso que ele vai ficar 20 anos em Aquário. Quando ele passa em Aquário, ele faz conexões com outros pontos do mapa. Então, ele vai emitir uma energia positiva. Que a gente chama de trígono ou de sextil com determinados signos, tá? No caso de Aquário, ele vai fazer um sextil com o signo de Áries e com o signo de Sagitário. E ele vai fazer trígono
com o signo de Gêmeos e o signo de Libra. Quer dizer, esses 4 signos vão receber uma energia positiva de Plutão. Não é que só vai dar certo, mas ele vai receber energia positiva. Agora, os outros signos, o Leão, o Escorpião e o Touro, vão receber aspectos tensos, que a gente chama de oposição e quadraturas. Escorpião e Touro, quadraturas, e o Leão vão receber oposições ao longo dos próximos 20 anos. Então, você tem que olhar no seu mapa e ver, por exemplo, você tem Sol em Leão. Sol em Leão em 15 graus. Então, a gente vai ficar tranquilo, porque o Plutão só vai chegar em 15 graus de Aquário a ponto de ativar essa oposição daqui 10 anos, por exemplo. Então, a gente não precisa se preocupar com isso agora, vamos pensar em outra coisa. Só que agora, neste momento, o Plutão está no começo do signo de Aquário, então ele vai afetar todas as posições que a gente tem entre 2 e 0 grau de Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Vai mexer com tudo ali, tá? Então você não pode ter nada em Aquário, você pode ter 0, não tem nenhum planeta em Aquário, mas você tem Sol em Escorpião. Plutão em Aquário vai mexer com esse Sol aqui, tá? Então a gente tem que saber quais são essas posições para você poder lidar com essas questões de uma forma mais objetiva e direta, e sabendo mais ou menos o que esperar desse trânsito, que é um trânsito que é bastante difícil, tá? Não vou falar para vocês que é super simples, porque o Plutão ele é o grande responsável pelas mudanças mais profundas e intensas da nossa vida. Então, se tiver posicionamentos ali do seu mapa natal, você vai viver alguma coisa muito intensa. Se não for nesse final de semestre, vai ser no primeiro semestre do ano que vem ou ao longo de 2025. Tá? Então a gente tem que saber quais são essas posições, quais são as suas ferramentas para lidar com isso, qual que é o contexto daquela história, daquele pedaço do seu mapa, o que está acontecendo, o que pode acontecer e como que principalmente você pode ser o responsável pela mudança. Às vezes fica um pouco difícil da gente promover a mudança porque está vinculado com coisas que a gente considera sendo vitais do nosso dia a dia. Mas ainda assim, se a gente sabe que o negócio não está andando bem e que pode ser que tenha alguma coisa difícil acontecendo ali para frente, é melhor mexer os pauzinhos e promover a mudança você do que deixar isso fazer a mudança por você, que aí o negócio fica bastante complicado, tá? Então, Plutão em Aquário é uma questão muito importante no próximo ano e meio para todo mundo que tem posicionamentos de 0 a 3, 4 graus desses 4 signos, tá? Mas especialmente para Escorpião, porque Escorpião tem muito mais dificuldade para lidar com mudanças. Um outro problema que o Escorpião vai estar vivendo, não só ele, mas os outros 3 signos também, é que a gente tem Urano transitando em Touro já desde 2018, provocando várias mudanças radicais com todo mundo que tem posicionamentos ali. E nesse final de ano ele vai estar transitando do 25º grau de Touro até o 27. Chegou lá no 27, ele para e fica retrógrado e volta lá para o 23, tá? Isso vai acontecer, ele vai no movimento direto até setembro, tá? Onde ele vai chegar lá em 27 graus e em setembro ele fica retrógrado e volta até 23 graus lá em dezembro. Ele ainda fica janeiro retrógrado e em fevereiro volta ao normal. E aí ele começa a avançar lá até sair do signo de Touro. O que quer dizer isso? A gente está falando sobre 2 grupos distintos de pessoas. Todo mundo que tem qualquer posicionamento no início de Escorpião está passando por um processo de Plutão. E todo mundo que tem posicionamentos no final de Escorpião está passando por um processo de Urano. Tá? Então, olha como isso é denso, olha como isso é intenso e olha como isso pode trazer uma chacoalhada muito forte para o pessoal de Escorpião, seja Lua, Ascendente ou Sol, que é um pessoalzinho difícil de lidar. É difícil de aceitar a transformação, é difícil de aceitar a perda, é difícil de lidar com isso. Há muito também de recusa a lidar com essas transformações e isso pode ser muito prejudicial para você mesmo. E antes que comecem a falar, como você pega no pé porque é difícil, porque é isso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu tenho Lua em Escorpião, 3 graus. Isso vai pegar no meu mapa em breve. Então,
eu já consegui criar uma certa visão sobre a minha dificuldade de lidar com mudanças radicais ou com mudanças intensas e profundas. Então, eu tento fazer isso da melhor forma possível sem tentar ser muito apegado, o que é muito difícil para mim. E eu sei o quanto é difícil para vocês. Então, você está passando por um processo assim, vem falar comigo, porque só escorpião entende escorpião. Né? Isso eu estou falando diretamente para você que é de escorpião e que tem seus sentimentos muito profundos, você sabe como é difícil lidar com essas coisas, só a gente se entende. Não adianta você falar com outras pessoas, porque todo mundo vai falar, nossa, mas você é tão intenso assim, que difícil, né? Leva as coisas mais leve. Tá, aham. Então, né, aproveita que tem uma promoção com essas previsões, pode fazer umas sessões de terapia também para entender esse seu processo. No caso, pode ser um luto, pode ser uma perda. O luto não é só de pessoas que morrem, mas é de trabalho, de empresas, de relacionamento, de animais de estimação, de moradia. Cara, pode ser um monte de coisa que mexe tão profundamente com você que você nem sabe como lidar com isso. E muitas vezes não é só lidar com isso, mas é ter coragem o suficiente de aceitar que aquilo existe. Então, eu nem tenho muito mais o que falar, porque é foda, tá? Você quer saber? Vou ficar economizando linguajar aqui. Certo? Então, esse ano e ano que vem são anos problemáticos. Então, bora trabalhar junto. Escorpianos, unidos venceremos, ou sobreviveremos, ou não, renasceremos. Outra coisa que complica é Marte em Leão, né? Tudo que estiver transitando em Touro, Escorpião, Leão e Aquário se prejudica mutualmente. E prejudica não é necessariamente que é um negócio é o fim do mundo, mas ele traz a possibilidade de uma transformação de uma situação que pode muito bem não estar sendo satisfatória para você. E falta coragem de lidar com aquilo. Aí a vida vem e te empurra penhasco abaixo. Mas saber das situações e conseguir desenvolver autoconhecimento suficiente para poder voar em vez de se estatelar no penhasco lá embaixo é essencial, tá? Então, essa passagem de Marte em Leão cria uma quadratura com todos os posicionamentos que a gente pode ter em Escorpião. Isso começa no dia 4 de novembro e vai até dia 6 de dezembro, porque ele está em movimento direto, ele está indo, olha só como isso é importante, ele entra em Leão, ele está indo, ele provoca essa quadratura, ele sinaliza, aqui está ruim, aqui vai mudar, aqui vai acontecer, então se coça, vai fazer alguma coisa, vamos ver como que a gente vai lidar com isso de uma forma diferente. Tô avisando. Chega no dia 6 de dezembro, o Marte vira e fica retrógrado. Então, o que já estava complexo vai desandar. Então, a partir do dia 6 de dezembro, ele fica retrógrado e aí ele pode trazer a detonação de situações que são muito importantes no seu dia a dia, dependendo da área que isso está acontecendo. Por isso que a gente tem que olhar diretamente um mapa natal. Aqui, você pode ter Sol na casa 11, por exemplo. Aí você vai ver, bom, então você tem uma quadratura de Marte com o Sol, então você pode ter conflitos internos, você pode ter problemas de saúde, você pode ter problemas com o pai, você pode ter problemas de atitude, você pode perder alguma coisa na vida que faça com que você sinta que você perdeu o propósito. Tudo isso. Só que ainda tem mais o setor. O que quer dizer que a origem disso pode estar colocada ali nos grupos dos quais você convive. E aí você consegue identificar melhor de onde vem a situação e você consegue antecipar aquilo e se preparar melhor para aquela situação, tá? A retrogradação começa no dia 6, 7 de dezembro e vai até dia 4 de janeiro de 2025. Nesse dia, o Marte volta para Câncer e aí o problema vai para a quadra de Câncer. Pega Câncer, Libra, Capricórnio, Áries, né? Sai um pouquinho do nosso setor. Mas ele volta lá e fica, né? Ele para, mais para frente ele para e ele volta para o movimento direto. Ele vai passar de novo pelos meados de Câncer e volta a entrar em Leão no ano que vem. O que traz de volta situações de possível tensão, tá? Então tem que ficar atento porque não é só no final do ano, é ao longo do primeiro semestre, potencialmente do primeiro semestre de 2025. Deixa eu ver aqui.
Vou pôr aqui, ó. 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2000. Oh, Jesus amado. 1º de janeiro de 2025. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? O Marte voltou para Câncer, perdeu o movimento direto, perdeu o movimento retrógrado, andou para frente de novo. E no dia 17 e 18 de abril, ele volta para Leão. E lá ele fica até dia 15 e 16 de junho. Então, ó, é o primeiro semestre, é o segundo semestre, é o final do segundo semestre, e é o primeiro semestre praticamente inteiro desse trânsito de Marte em Leão, fazendo quadratura com coisa de Escorpião. Então, é um tempo de desafios para todo mundo que tem posicionamentos de Escorpião. Vai aprender a desapegar na marra. Mas aqui a gente tem outro problema, e que, na verdade, aqui, dependendo da data que esse vídeo for publicado, que eu ainda não sei, mas a gente tem Marte em Touro. Marte está transitando em Touro já faz um tempinho. Aqui eu coloquei dia 1º de julho porque a ideia é publicar todos os vídeos a partir do dia 1º de julho. Tá? E sai lá no dia 21 de julho. Quando Marte está em Touro, ele causa uma tensão com tudo que está em Escorpião, por oposição. E essa oposição é um cabo de guerra, né? O que faz com que os lados fiquem tentando se expressar da melhor forma possível, mas sendo sempre contestado pelo outro lado. E o lado negativo de Marte sempre fala sobre agressividade, brigas, impaciência, impulsividade. Então, dependendo do que você tem ali, você pode estar num estado de nervos mais intensificados do que o normal. Só que isso não é uma coisa que vai acabar tendo grandes explosões, porque é Touro. Touro dá uma segurada nas coisas. Mas mesmo assim, não quer dizer que não gera tanta tensão, porque pode ser que gere uma tensão interna. Em vez de você ficar conflitando lá de fora, pode ser que internamente você fique aqui apertado aqui dentro, né? Tá? Mas o bom de saber dessas coisas é que a gente sabe que tem data para começar e para terminar. Então, a partir do dia 21 de julho, o Marte entra em Gêmeos, o que faz com que a energia se torne mais fluida, você consiga andar para um lado um pouco diferente, você tira essa tensão dessa oposição e coloca num signo ali onde não tem conexão direta com o Escorpião. Então, isso dá uma diminuída na tensão interna. Tá? Só que depois que ele passa de Gêmeos, ele entra em Câncer. E aqui está escrito trígono de Marte em Câncer, que entra lá no dia 5 de setembro e sai no dia 3 de novembro. Isso é também uma fase um pouco mais perigosa, porque o Marte em Câncer, ele é um Marte reativo, agressivo, né? Colérico, hiperemocional. E quando ele faz essa conexão com posicionamentos de Escorpião, ele pode fazer com que essas emoções represadas dentro de Escorpião, que normalmente é um signo que é mais contido, acabe achando uma vazão, ele vai para fora, ele sai. Se você estiver bem treinado no seu autoconhecimento, você pode ter expressões super positivas e favoráveis nesse momento. Se você não tiver um processo de autoconhecimento terapêutico, desenvolvimento espiritual, psicológico, você pode ter rompantes de agressividades emocionais que pode levar pode carregar em si um monte de problemas no seu dia a dia, tá? E por fim, a gente tem algumas ajudas, né? A gente, porque falei para vocês, né? Eu tenho o Lua em Escorpião também e eu gostaria de ter essas ajudas aqui. Trígono de Vênus em Câncer. Vênus é o planeta dos prazeres, né? Dos relacionamentos, do estar juntinho, dos valores, né? Da comunhão, da conexão com o outro. Então, quando está em Câncer, é um trígono que favorece essa energia de conexão, de amor, de reconhecimento dos valores mais importantes e mais viscerais das pessoas, né? A conexão, principalmente com uma conexão familiar, com esses valores familiares, porque estão em Câncer. Câncer fala sobre a família, sobre a mãe, sobre o feminino, a maternidade, a amamentação, né? Então isso aqui pode trazer momentos bastante positivos. Isso acontece entre 1º de julho e dia 11. Mais para frente, Vênus entra em Virgem, que por afinidade, né, ele se conecta com
com o Escorpião trazendo também uma capacidade de perceber o valor nas coisas, melhorar a condição interna através de uma análise mais objetiva das coisas. Ah, não, mas você está falando de Vênus. Mas é Vênus em Virgem. Vênus em Virgem fala sobre trabalho, sobre detalhes, sobre lapidar, sobre melhorar a condição daquilo que está sendo colocado ali. Juntando com o Escorpião, que é o símbolo da investigação, do que existe por trás do normal, do óbvio, né? A conexão desses dois elementos fazem com que a gente possa ter uma ampliação, especialmente do autoconhecimento, através de habilidades mais manuais, técnicas, pragmáticas. Então, por exemplo, eu quando trabalho com meus clientes, na verdade que a maioria dos terapeutas, né? Quando eu trabalho com clientes de terapia, fala assim, escreve sobre as suas coisas. Escreve sobre o que você sente, sobre os seus sonhos, usa coloca isso numa forma mecânica, num papel para a gente poder analisar aquilo pragmaticamente e depois disso aqui a gente decidir quais são os tipos de atitude que precisam ser tomados e em qual momento. Isso é um planejamento virginiano, né? Então essa beleza Vênus em Virgem, planejamento, ajudando no autoconhecimento e desenvolvimento emocional de Escorpião, tá? Isso é entre aqui, o dia 5 e 28 de agosto. E depois Vênus transita pelo signo de Escorpião, que aqui está horroroso. Eu vou até trocar isso aqui. Vou trocar aqui isso aqui. Trocar online mesmo. Não quero nem saber. É trânsito com acento circunflexo. Trânsito de Vênus passando por Escorpião no dia 23 de setembro a 17 de outubro. Vênus não fica super positivo no signo de Escorpião porque existe uma incompatibilidade, né? Você tem Vênus como sendo o planeta da entrega, do prazer, da conexão com o outro, e Escorpião é o símbolo da desconfiança, né? Apesar de ser, isso é um paradoxo, né? Porque o Escorpião ele precisa criar vínculo emocional e apaixonado com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem medo de fazer isso. Então não tem uma fluidez dessa conexão que Vênus tem tanta habilidade de criar. Ainda assim, é possível que a gente consiga se conectar com elementos bastante prazerosos, contanto que, e isso também depende de uma análise mais vasta de mapa para mapa, contanto que exista um envolvimento emocional ali de confiança, de paixão, de intensidade, de cumplicidade que seja identificado pela pessoa que tem posicionamentos de Escorpião. Aí sim você tem uma capacidade de aproveitar esse trânsito de Vênus ali nesse signo, nesse período do ano, tá? E para terminar, quando Vênus entra no signo de Capricórnio, ele também faz um aspecto positivo com posicionamentos de Escorpião entre o dia 12 de novembro e 6 de dezembro. Isso também favorece na questão principalmente da conquista do mundo material, através da utilização do seu poder emocional, tá? Então você tem ali o Vênus de Capricórnio vai fazer com que eleve muito o seu senso de a valorização da sua capacidade profissional, pragmática, mecânica das coisas, e isso fortalece essa parte interna de autoconfiança, de estabilidade emocional, de capacidade de conquista de objetivos. Mais uma vez, isso depende muito de qual planeta e qual posição que está sendo afetada por esse trânsito aqui. De uma forma geral, é um momento positivo perante todas as outras tensões que a gente já avaliou das outras passagens dos planetas, especialmente de Urano e de Plutão, tá? De uma forma geral, Escorpião é um signo que esse ano tem uma tendência a ter alguns problemas. Então, vamos tentar analisar caso a caso, de uma maneira objetiva, para ninguém se desesperar, porque para tudo existe um controle. Para tudo existe uma alternativa, tá bom? Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo.